Olá pessoal, estamos aqui iniciando então mais uma série de vídeos de dicas rápidas da equipe de constitucional. Bom, a finalidade desses vídeos aqui, dessa vez nós vamos tratar especificamente das ações de controle de constitucionalidade, um pouquinho de processo constitucional, para que vocês tenham essa noção, vocês já tiveram aula no curso, mas a gente dá esse complemento, esse apoio para ajudar vocês nessa caminhada da segunda fase até a sua aprovação. Bom, vocês já devem ter assistido o vídeo com o professor Gustavo, com o professor Abacuque, professor Clint, com o próprio professor Erival. E eu trouxe para vocês aqui, vamos tratar um pouquinho de ADI, ou seja, ação direta de inconstitucionalidade. Não confundir com ação declaratória, é ação direta de inconstitucionalidade. Bom, qual a finalidade dessa ação? Qual o objetivo dela? O que ela pretende? Com essa ação, você visa justamente declarar a inconstitucionalidade do quê? De ato, de lei ou ato normativo federal ou estadual. Isso está previsto onde? Nós temos a previsão lá no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição, que trata lá das competências do STF. Então você vai ver que lá, quando trata de ADI, é lei ou ato normativo federal ou estadual. Isso é importante. Isso no plano constitucional. E agora nós temos então uma lei que regulamenta todo esse procedimento da ADI? Sim, nós temos a Lei 9868 de 99. Essa lei veio e estabelece todo o procedimento, desde a propositura da ADI até o julgamento. Importante que você dê uma lida nessa lei, verifique os principais pontos. Ela tem lá, você pode ver, ela até tem um roteirinho que se você seguir de todo o procedimento. Então é interessante, dá uma lida, grifa os principais pontos, questão do pedido, da cautelar, dos requisitos que você deve observar na sua petição inicial. E essa fica a dica. Bom, dito isso, o objetivo dela, vamos tratar um pouquinho qual o parâmetro. Para a gente justamente propor uma ADI, ela deve ter um parâmetro. E o parâmetro utilizado nela é o quê? Nós temos a Constituição, certo? Se nós estamos fazendo um controle de constitucionalidade, é óbvio que nós vamos ter como parâmetro a própria Constituição Federal, as emendas constitucionais, tanto de revisão quanto as emendas posteriores, e um detalhe importante que deve ser observado é a questão do bloco de constitucionalidade. Porque depois que nós tivemos a aprovação do decreto 6949 de 2009, ele foi aprovado com o quê? Com status de emenda constitucional, conforme o parágrafo 3º do artigo 5º. Isso é importante. Então, também, ele integra todo o bloco de constitucionalidade. Então, como parâmetro, vejam bem, nós temos a Constituição, nós temos as emendas e o decreto 6949, ok? Isso é importante e deve ser sempre lembrado. Outro ponto importante que nós vamos tratar, legitimidade. Quando se trata de legitimidade em ADI, nós temos a legitimidade ativa. Quem vai propor a ação? Isso está previsto onde? Artigo 103 da sua Constituição, já pode marcar. Artigo 103 trata então dos legitimados. Ele traz lá um rol de 9 legitimados que podem propor a ADI. E dentre esses legitimados, a gente tem uma distinção na doutrina, que ele estabelece tanto na doutrina quanto a própria jurisprudência do STF. Eles estabelecem que alguns legitimados, eles precisam demonstrar um caráter que é denominado pertinência temática. O que significa isso? Eles precisam demonstrar que existe um nexo entre o objeto da ADI que eles estão propondo e a finalidade institucional deles. Eles vão ter que demonstrar, isso aqui está relacionado com a minha finalidade, por isso eu estou legitimado a propor essa ADI. E quais são esses legitimados? Que eles são considerados, então, chamados de legitimados especiais. Nós temos, então, o inciso que trata do inciso 4º, o inciso 5º e o inciso 9º. Ok? São as mesas da Assembleia Legislativa e da Câmara lá do Distrito Federal, bem como nós temos, então, o governador de estado e a confederação. São esses, então, os legitimados especiais. Eles devem demonstrar na petição a sua pertinência temática, que é justamente essa relação entre o objeto da ADI e a finalidade deles. Os demais, então, do rol do artigo 103, são considerados legitimados universais. Então, eles não precisam justificar. Basta que eles tenham, é lógico, um motivo, alguma lei que eles acham que fere a Constituição ou todo o bloco, e eles podem, então, propor a ação. Feito isso, passamos então à legitimidade passiva. Quem vai figurar no seu polo passivo do ADI? Bom, a princípio ela se trata de um processo objetivo, que não tem as partes bem definidas. Mas para a sua prova, aqui da segunda fase da OAB, pensa comigo.
Vamos pôr no polo passivo. Quem é o órgão que provavelmente editou aquela norma, que está sendo considerada inconstitucional, e coloca a norma também. Você coloca lá também, por exemplo, o presidente da República, o Congresso que editaram a norma X, que é considerada constitucional. Então, não fica muito nessa dúvida. Se você surgir, não sei quem eu ponho, coloca todo mundo. Põe o presidente, põe o Congresso e põe a lei. Ok? Esse, então, legitimidade passiva. Competência, eu não preciso nem ficar destacando muito. Já que se trata de controle de constitucionalidade, controle concentrado, a competência é do STF, conforme eu já disse no artigo 102, inciso 1º, a linha A. Está lá previsto, o STF, então, é para quem você endereçará a sua ADI. Outra questão deve ser tomada em consideração. Medida cautelar. É possível cautelar em ADI? Sim, é possível. E onde está previsto isso? Nós temos previsão expressa lá no artigo 10 da Lei 9868. Essa lei estabelece que é possível os ministros lá verificando que existem o quê? Aqueles requisitos normais de toda cautelar. Fumus boni iuris, periculo in mora. Você vai demonstrar isso na sua petição, falar, olha, existe o fumus boni iuris por conta disso, é relevante, houve aqui a violação à Constituição. E é periculo in mora por quê? Porque se você não declarar a inconstitucionalidade dessa norma logo, ela vai gerar um prejuízo. Então, são esses dois requisitos que você deve demonstrar e é possível. Efeito da cautelar. Em regra, ela tem um efeito ex nunc, ou seja, daqui para frente. Porém, é óbvio que se tiver algum caso específico, uma relevância, os ministros lá podem no STF decidir que a cautelar tem efeito ex nunc. São casos muito raros, mas regra, efeito ex nunc, ok? Agora, com relação à decisão final. Teve todo o procedimento e, ao fim, nós tivemos lá a decisão final. Efeitos dessa decisão. Agora é o contrário. Os efeitos dessa decisão, em regra, são efeitos ex tunc, ou seja, daqui para trás, ela vai desde a origem, desde quando aquela norma foi criada, a partir do momento que se declarou a inconstitucionalidade, essa norma, então, ela é inválida desde o seu início. Depois, é lógico, pode ocorrer também a modulação de efeitos. O que significa isso? Modulação de efeitos. Os ministros do STF podem entender que a declaração de inconstitucionalidade ela não pode ser, então, para trás, mas que seja para frente, por questões de relevância jurídica. A partir de então, eles declaram, olha, essa lei vai ser declarada inconstitucional a partir de tal data, ou a partir dessa decisão, ou então com efeito pró futuro para uma data que eles escolhem a posteriori. Ok? Isso, então, nós fechamos a questão da parte mais teórica da nossa ADI. Pensando agora em prática constitucional. Segunda fase de constitucional. Na prática, o que nós vamos, então, tratar? Pensando na estrutura da sua peça, visualiza. Nós temos, em primeiro lugar, lá endereçamento. Para quem que eu vou endereçar? Óbvio, para o Supremo Tribunal Federal. Você coloca lá, excelentíssimo senhor, doutor, ministro-presidente do STF. Tudo lá por extenso. Depois você faz a qualificação, lá no preâmbulo, a qualificação do legitimado ativo. Quem é, por exemplo, a Confederação Nacional da Imprensa, está lá propondo a ação direta de inconstitucionalidade, com fundamento no quê? No artigo 102, inciso 1º, a linha A. Em face de quem? Em face do presidente da República, do Congresso e em face da norma que está violando a Constituição. Aí, como toda petição inicial que se preze, com base no artigo 282, você vai tratar a síntese dos fatos. O que ocorreu? Você vai contar a história, que provavelmente vai vir no seu enunciado. Lá ele traz todo aquele ocorrido e vai dizer, aconteceu isso, isso e isso, a norma foi editada, porém, ela fere a Constituição, logo, essa medida é cabível para que seja, então, ela declarada inconstitucional. Faz essa breve síntese, não precisa perder muito tempo nisso. E a partir daí nós vamos então para a questão aí você parte para a questão de mérito, da questão jurídica que nós vamos discutir. Primeiro, você justifica a legitimidade ativa com a pertinência temática, se for um dos legitimados especiais. Óbvio, você tem que ir lá justificar. Destaco que vocês devem então justificar também legitimidade passiva, competência. Deixe isso especificado, para não gerar dúvida.
especifica, olha, essa ação vai ser para o STF por causa disso. É legitimado passivo esse órgão porque foi ele que editou a norma, ok? E aí então partimos para a parte do mérito, da discussão da inconstitucionalidade, que pode ser tanto inconstitucionalidade material quanto inconstitucionalidade formal. E aí nessa parte você vai o quê? Comentar, essa norma que foi editada, essa lei ou esse ato normativo federal ou estadual, ele fere a Constituição porque violou o artigo XYZ da Constituição. Você lá explica, faz aquele raciocínio jurídico, põe o artigo, explica o caso concreto e faz uma conclusão. Ok? Faz isso com todos os artigos que eventualmente aquela lei ou aquele ato normativo violar. Podem ser vários. Então você procura traçar esse raciocínio jurídico para todos que você estiver usando. E a partir daí nós encerramos a parte do mérito. E vamos para a cautelar. Se tiver a cautelar, você justifica. Estão presentes os requisitos quais? Fumus, boni iuris, periculo in mora, por causa disso. Sempre justificando, nunca deixe de justificar. Especifica todos e aí ao fim pede a concessão da cautelar. Depois, os pedidos finais. Nós vamos quais são os pedidos finais em uma ação direta de inconstitucionalidade. Primeira coisa, já que você pediu cautelar, você vai pedir a intimação dos órgãos lá responsáveis para que se manifestem sobre a cautelar. Primeiro ponto. Segundo, a concessão da cautelar. Você pede a concessão da cautelar para que suspenda aquela norma que está sendo declarada inconstitucional. Que vai ser declarada, é óbvio. Você pede por conta dos requisitos, você pede para que ela seja suspenda ela enquanto não se decida o mérito, ao final. Depois, intimação dos órgãos responsáveis para que eles se manifestem sobre o mérito. Não basta só se manifestar sobre a cautelar, sobre o mérito também. Depois, intimação do PGR, que é quem atua, é o órgão do Ministério Público que atua lá no STF, do AGU, para que ele se manifeste e defenda a lei. E por fim, você vai pedir o quê? A procedência do pedido. Procedência do pedido para quê? Para que seja declarada a inconstitucionalidade daquela norma, ratificando, isso é importante, ratificando a cautelar, para que então essa norma seja declarada inconstitucional e seja retirada do ordenamento jurídico por não ser compatível com o bloco de constitucionalidade, com a Constituição, as emendas ou o decreto. E aí, aquele final, você coloca o valor da causa, que se não der, você põe R$1.000, padrão FGV, ok? Local e data, advogado OAB. Encerrou a sua ADI. Vejam que é uma peça, a princípio, que ela parece muito técnica, mas se você conseguir pegar os pontos principais, a gente consegue sanar essas dúvidas e você vai conseguir fazer. Caiu no último exame de ordem, então você já fica esperto, dá uma olhadinha na ADI que caiu e veja mais ou menos a sua estrutura. Então eu encerro por aqui. Essas são as dicas principais da equipe de constitucional, de processo constitucional. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Até mais e um abraço a todos.